Muito bem, galerinha, essa aqui é a quarta parte da montagem do vídeo da Chrysler Grand Caravan. É isso aí, já mandei para Curitiba o conversor de torque, estamos aguardando o retorno dele. Depois que cumprir essa etapa, a próxima etapa será levar na tornearia para fazer as buchas do câmbio, todas elas sob medida. Beleza? Curta o vídeo. Então tá, galerinha, aqui tem essa parte que vai lá nos fundos, vai uma junta antes, né, aqui, e esse daqui é o êmbolo da embreagem de underdrive e ré, ou seja, a primeira e a segunda são marchas underdrive, a terceira é a marcha drive e a quarta é overdrive. Essa nomenclatura dessas peças. Como é que funciona? Esse aqui vai lá no fundo e aqui ele vai encaixado aqui, ó. Conforme o solenoide aciona, ele trabalha para frente e para trás. Ferramentinha que eu vou usar para tirar as juntas velhas. Quer dizer, isso aqui é a junta, em espanhol junta, em inglês gasket. Não é que eu estou me exibindo não, gente, mas olha, a maioria das informações que eu encontrei foram ou em espanhol ou em inglês. Vocês não têm noção da quantidade de pesquisa que eu tive que fazer para aprender sobre esse câmbio aqui. Acho que brasileiro tem um canal que mostra sobre os câmbios automáticos, que é do Marcos Williams. Quero mandar meus agradecimentos para ele. Marcos Williams, muito obrigado, seus vídeos também me ajudaram muito. Ok. Então vamos ver, aqui tem uma junta. Junta não, um O-ring, um D-O-ring. Olha, até não está ressecado, não está em mau estado, mas um câmbio desse você tem que fazer muito bem feito. Deixa eu ver qual dos dois que pertence aqui.
Esse daqui não é daqui, ficou muito folgado. Esse aqui é o que estava aqui. Esse aqui é um tanto até menor. Muito bem, então vou trocar as juntas. Essas daqui são o anéis de O-ring. Por que de O-ring? Se você cortar, fazer um corte, uma seção transversal aqui, você vai perceber que tem um lado que é redondo e outro reto, se assemelhando ao perfil D. Essa parte arredondada ela fica para fora, ela fica em contato com o pistão, e essa aqui é o de O-ring interior. Esse vai aqui dentro. Ó, encaixou certinho. E agora o O-ring externo. Lado redondinho do D para fora aqui. E aqui também, ó, lado redondinho fica para fora. Os anéis que estavam antes aqui, os anéis velhos, o interno estava certo, o lado redondinho para fora, né, o lado externo, né, e o lado reto para dentro da canaleta. Já esse aqui que estava na parte externa, ele está ao contrário. A parte arredondada estava para dentro e a reta para fora. Possivelmente, salvo se eu estiver enganado, se existe mesmo essa variação, mas eu acredito que esse O-ring não estava no lugar correto. Ou foi uma adaptação, alguém colocou o O-ring errado no lugar errado. Aqui ó, tem um furinho calibrado, que serve para o retorno de óleo. E aqui também tem um furinho calibrado. Ele vem aqui e desce para cá. Vou pegar um pouquinho da... Ó, isso aqui é vaselina de farmácia, tá? Isso aqui é o que os profissionais usam para montar. Existe uma graxa de montagem para câmbio automático. Existe várias maneiras, vários métodos de montar. Meu manual de instruções de montagem desse câmbio chama vaselina de petrolato. É interessante passar essa vaselina aqui nos anéis. Na hora deles encaixarem, você tem que encaixar eles com uma leve pressão. Se você for encaixar e ele não quiser entrar, estiver muito pesado, melhor você verificar, dar uma olhada, ver se não está mordendo a borracha. Se estiver mordendo a borracha, arrisca você perder ela. Pode danificar a borracha novinha. Para aquele anel que estava aqui, que eu acredito não ser o correto, pode ter acontecido isso. Aí
Na hora do se vira nos 30, o técnico achou um anel que fosse da mesma medida, porém ele estava invertido. Muito bem, muito bem. Chave Torx, muito necessário nesse câmbio. Deixa eu acender a luz. Talvez assim. Então tem os furos, tem que coincidir esses 3 furos com os 3 furos que tem lá. Uhum.
Essa peça não tem como montar errado, só tem um jeito. Pronto. Esse corte aqui tem que ir direcionado aqui, ó, onde está o meu dedo. Aqui é um sensor de velocidade do transeixo. Beleza. Muito bem, preparação. Vou estar pegando esse galão e transformar ele num recipiente. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esses aqui são os discos novos de composite. Eles têm que ficar de molho no fluido novo, no mesmo fluido que vai ser utilizado no câmbio. Como eu estou desprovido de uma bandeja que sirva para esse fim, nada melhor do que você pegar um galão. Esse aqui é um galão limpo, que tem o fluido, o mesmo fluido que eu vou utilizar aqui. E eu vou colocar os discos de composite dentro. Bom, quando a gente está fazendo esses serviços, a gente está sempre com a mão melecada de óleo, né? Tudo sempre envolto em óleo, né? Então, faz parte. Vamos ver qual é a espessura desse disco. Um ponto 6 milímetros.
Vou ter que abrir um óleo e botar ali dentro. Esse aqui é o sanguinho novo que vai no câmbio. Interessante, esse aqui é um material poroso, dá para ver o ar saindo de dentro daqui. Quando mergulha no fluido, ele sai bolhas de ar. Deixa eu ver quanto que mede esses discos. Ah, esse é mais grosso. 2.20, 2.2 milímetros. Vou ter que pegar mais 1 litro. Muito bem. Então, esta primeira etapa está aqui. Discos de molho. Aqui, ó, pessoal, literatura técnica. Importantíssimo. Sem ela, você não deve fazer um serviço desse, viu? Então, eu tenho toda a informação técnica necessária aqui para fazer a montagem do câmbio. Muito bem, galerinha. Aqui está a planilha da compra da van. Então aqui, veículo aquisição, Chrysler Grand Caravan, ano 1999, minivan, 7 lugares, há 1 ano parada. R$11 mil. Esse foi o valor da aquisição da van. Aí todos os itens para baixo são os itens que eu andei comprando. A bateria para ela, comprei uma bateria nova que ela estava sem. Par de lanternas traseiras eu achei num preço decente usadas, 728 o par. Na internet achei por 1.400 cada unidade nova, né? Achei um preço absurdo. Porque é uma lanterna simplesmente de acrílico, gente. Não tem nada demais, não tem partículas de ouro e prata.
é apenas uma lanterna. Se porventura não existisse a opção mais em conta da lanterna traseira usada, eu estava pensando seriamente em colocar uma lanterna traseira de um outro veículo, por exemplo, um Corsa perua, que é até inclusive o desenho da Grand Caravan se assemelha muito a uma Corsa perua, porque são carros da mesma década, né? Década de 90, são muito parecidas. Não seria necessário grandes adaptações na parte de funilaria para instalar uma lanterna de Corsa na van. E seria uma coisa que sim, eu faria sim, porque primeiro que não ia causar um grande impacto visual nela, pouca gente ia perceber que a lanterna não é dela. E depois o valor de aquisição dessas lanternas, elas são bem mais baratas e bem mais fáceis de achar. Daí veio óleo de motor, óleo 100% sintético, óleo do câmbio e filtro. No caso do câmbio automático, você nunca troca só o óleo, tá? Você troca o óleo e o filtro, é um conjunto. Filtro de óleo do motor, par de paletas dianteira, que as paletas estavam com as borrachas ressecadas, a paleta traseira idem. Jogo de pneus, aqui é um fator importante nessa van. Aqui eu achei um valor bom, 762 cada pneu, aro 15, só que aqui eu fiz o seguinte, eu fiz uma modificação aqui, eu comprei o maior pneu possível que dava para colocar nela, eu tive que fazer uma boa pesquisa. E o pneu original dela é 215/6515, não é tão pequeno assim o pneu, só que ela é famosa por raspar o câmbio do cárter em lombadas, em entradas de calçadas. Então ela é até que ela não é baixa assim, mas só que o curso da suspensão é longo e ela é macia e o veículo é um veículo pesado, então para ela dar fim de batente não é muito difícil. Daí o que eu pensei? Eu vou comprar um pneu mais alto para levantar ela do chão, para ela ficar mais com altura de caminhoneta. E aí fiz uma longa pesquisa, achei um vídeo de um norte-americano que usava essa medida. E ele afirmou no vídeo que ele rodou por 20.000 milhas sem problema algum. Então comprei essa medida. Várias pessoas disseram que não ia caber na van, né? E detalhe, o pneu que veio nela é um 205/60. É um pneu muito baixo para ela. E um dos motivos do câmbio ter estourado foi esse pneu muito baixo, que daí tornou a raspar o câmbio no chão, vazar o óleo, e ela, por pouco que rodasse sem óleo, já foi suficiente para detonar o câmbio. Daí voltando aqui na lista, borracharia. O borracheiro me cobrou R$100 para trocar os 4 pneus com 4 bicos novos. É importante você trocar os bicos quando você vai pegar um carro que está com os bicos velhos, ressecados. Se o bico estourar, você imediatamente fica com o pneu murcho na estrada. Não é legal. Correia de acessórios. Isso aqui foi uma, digamos assim, não é frescura, como se diz, algo assim que não é essencial que eu gastei. Teve 2 coisas que não eram essenciais que eu gastei nesse projeto, que é o difusor de escapamento e o Militech. Essas 2 coisas seriam dispensáveis. Mas na ocasião eu achei bom, o difusor tem um motor V6, né? Puxa, eu queria ter o prazer de ouvir um pouco o ronco do V6, mas só em alguns momentos, né? Não o tempo todo. Deixar o escapamento aberto assim, ele é cansativo. Vamos ver. A tampa do reservatório do radiador eu achei um preço caro, mas eu não consegui achar paralela baratinha, tá? Uma tampinha de plástico, 123 pila, eu achei caro. Quinzão tava bem pago. Vamos lá, tensor de correia, também não foi muito barato. Não foi fácil trocar também. Manual de reparação da van. Esse manual eu comprei PDF, tá, no Mercado Livre, foi R$40. Esse manual, ele não é só do câmbio, é do motor, é do câmbio, é de todo o sistema elétrico, eletrônico, hidráulico, tudo que a van tem. Esse manual tem a manutenção. Ele está em espanhol, tá, gente? Eu não achei em português. Daí eu comprei essa versão aí. Inclusive, as centenas de vídeos que eu assisti para aprender a fazer certas manutenções,
os serviços na van, a maioria ou é espanhol ou é em inglês, gente. E acreditem, tem vídeos em russo também. O mangueiro da direção hidráulica me deu um trabalhão para tirar ela, tive que fabricar uma ferramenta especial para isso, eu não achei para vender. O motor do limpador de para-brisa foi caro, tá? Foi R$ 1.300 e não teve jeito. O motor do limpador de para-brisa dela comeu a engrenagem, não tinha o que fazer. Eu desmontei, só que isso aqui eu não filmei, tá? Eu desmontei todo o sistema dos bracinhos, engraxei tudo, limpei, montei, pus o motorzinho novo, com as borrachas, com as palhetas novas, ficou bom. Bomba d'água nova, comprei também. A bomba d'água não foi cara não, viu? Ó, R$ 226 a bomba d'água de uma van dessa, hein? Aditivo, comprei o aditivo que é o certo, ela tinha um selo do motor que furou devido à corrosão, o pessoal estava colocando só água. O reparo do câmbio foi o kit banner, né, que vem as juntas e vedações e anéis e O-rings. Vem também os discos de fricção, né, discos de composite. Só que foi 2 conto, não é barato, gente. Rolamentos do câmbio que não foi fácil de achar, 328. Aqui é o motorzinho do atuador da ventarola traseira, que tem vídeo dele já. O jogo de planetária usada que não foi barato, 1.300, que a minha tá com os dentes quebrados. O pedal do freio de estacionamento também achei usado por 479, não foi barato, viu? O kit pistão que eu comprei foi quase R$ 1.000, 991. E agora, por último, eu mandei fazer a conversão, recondicionar o conversor de torque. Tive que mandar para Curitiba. Então, esse aqui é um valor estimado, com os fretes de ida e volta. Para mandar para lá foi R$ 100 e o orçamento que a empresa me passou foi 850. O conversor de torque estava bom. Estava com os desgastes em embreagem, que chamam de lock-up, na embreagem lock-up. E também num pistão lá que faz ele faz um acionamento ali dentro. Então aqui, ó, parando aqui, o que nós temos? R$ 26.000 e R$ 24,49. Ah, sim, o kit polimento dos faróis também, se eu comprei na autopeça. Até seria dispensável, mas o farol estava amarelado, eu fiz isso, ele ficou bom. Apliquei o produto, fiz o polimento, né? Desses R$ 26.000, R$ 11.000 foi o custo de aquisição da van. A tabela FIP dela é 18.000. Então, somando a aquisição mais as peças adquiridas, já deu R$ 26.000, ou seja, já ultrapassou a FIP dela. Isso sem contar as incontáveis horas de mão de obra que eu apliquei nela. Fiz vários serviços. A princípio eu não filmei eles porque eu estava fazendo uma revisão rápida e direta. A intenção era só fazer essa revisãozinha e já começar a andar com ela. No primeiro dia que eu andei, o câmbio estourou. Daí se transformou em série. Daí. Por isso que não tem os outros serviços filmados. Agora vamos conversar um negócio aqui. Então você fala assim, Fábio, então não compensa você comprar uma van dessa e gastar mais do que o valor que você pagou ou mais do que o valor da FIP para ter uma van dessa. Economicamente não é viável. Pera lá. Nós estamos falando de uma minivan familiar com motor V6, com câmbio automático, 7 lugares. Tendo 7 lugares, tem um porta-mala bem grande ainda, certo? É um veículo grande, robusto, confortável. O que você compra com 26.000? Ah, aqui eu não tenho a minha mão de obra. Olha, tudo que eu fiz até aqui chegaria em R$ 10.000 fácil a minha mão de obra. Se eu fosse pagar por aí, daí para mais. Acho que 20.000 de mão de obra daria. Só o câmbio já dá uma mão de obra cara. Já. Então veja só. O que você compra? Ah, eu posso comprar uma Santa Fé. Legal. A Santa Fé é um SUV maravilhoso. Tem um amigo meu, Rude. Tem também o Eliezer, pastor, que tem uma Santa Fé. Um carro maravilhoso. Eu admiro. E anda bem, inclusive. Pode comprar uma Vera Cruz? Pode. Pode comprar uma Vera Cruz. E pode comprar uma Grand Chrysler
uma Grand Caravan andando? Também pode comprar uma Grand Caravan andando, mas você pode pagar os 18 mil da FIP e dali um mês o câmbio estourar com você, entendeu? E você vai ter todas essas despesas aí, do mesmo jeito, pagando a FIP ou o valor de mercado. Hoje se eu fosse procurar uma Grand Caravan, hoje eu procuraria 2005 para cima. Por quê? Porque ela tem uma solução dos bancos traseiros que eles dobram e vão para baixo da linha do assoalho. Só por isso eu procuraria. No resto elas são iguais. Mas mesmo essa que eu tenho que não conta com esse recurso, eu já achei ela maravilhosa. Então, galerinha, vamos conversar a respeito da van. Qual que é a minha visão da van? A minha opinião? O que eu penso a respeito? Eu paguei um valor que eu considerei justo, porque era um carro que estava bem original, aparentemente em boas condições, estava bem sujo porque estava há 1 ano parado no tempo, sem garagem, mas não tinha sinais de corrosão. O forro do teto tinha descolado, né? E daí eu tirei o teto, limpei o tecido, limpei o teto. Como o tecido já não era o tecido original, era um tecido que já havia sido trocado, eu vi que era viável fazer a limpeza desse tecido, lavar ele, fazer a raspagem daquela fibra que fica no teto. Ela não é bem um plástico, ela parece uma fibra, um material meio entre espuma e fibra, um material meio esquisito, eu não sei o que é. É um material que você tem que tomar cuidado, porque ele quebra fácil. E passei uma escovinha de aço e limpei, sem mentira nenhuma. Saiu acho que um balde de material, de resíduo, que era uma espuminha que ficava entre esse tecido e essa fibra. Então, o que acontece? O tecido ficou todo caído por cima do teto, né? Todo frouxo, né? Então eu resolvi isso daí, eu e minha esposa, ela me ajudou a fazer o serviço. E ficou muito bom. Gastei o quê? 2 latinhas de cola de sapateiro. Saiu barato, muito barato. Conversei com um tapeceiro, dele queria... olha, ele estava fazendo um preço bem camarada. Se eu entregasse o teto já desmontado para ele e já limpado, ele queria me cobrar R$200 para passar cola e colar o tecido no lugar. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos em 2022, novembro de 2022. Se você tem um Jetta, que é bem comum de acontecer, e está com o tecido do teto descolado e você leva numa estofaria para fazer esse serviço, sai mais de R$1.000. E o teto do Jetta é 1/3 do teto dessa van. Então veja que saiu bem barato. O meu amigo lá, o estofador, ele estava cobrando bem baratinho já para fazer, mas como eu tinha um capital na mão, um valor que eu fiz um empréstimo, ó. Fiz um empréstimo para comprar a van e calculei um valor a mais para fazer a revisão. O que aconteceu? Fiz a revisão, comprei um jogo de pneu novo, os pneus são maravilhosos, vou pôr foto dela com os pneus, do antes e depois, dá muita diferença. Comprei todos aqueles itens que vocês viram ali na planilha. Mas antes de eu ter completado essa planilha, o dinheiro acabou, porque um câmbio não estava previsto nesse orçamento aí. Estava previsto uma troca de óleo do câmbio, mas não ter que reconstruir o câmbio. Foi aí que eu tive um problema. Então fico alerta para vocês. Aquelas lasanhas que estão baratinhas, por exemplo, um carro que eu acho excelente, que eu compraria. O Citroën Palace, C4 Palace. Excelente carro, maravilhoso. Mas ele tem um câmbio automático que uma hora ou outra vai quebrar. E geralmente quebra quando? Quando você compra o carro. Quebra na sua mão. As pessoas, eu não sei se as pessoas tiverem a sorte que eu tenho, né? Espero que nunca dê problema com vocês, mas se eu comprasse um amanhã, no outro dia ia ter algum problema. Sim, você pode fazer um pré-compra e tudo, mas se você for comprar aquele modelo que está mais barato para vender, pode saber que ele já tem um problema desse previsto. Ou você compra um desse bom, mas dali 6 meses, por exemplo, venceu a garantia de motor e caixa, estourou o câmbio.
Por quê? Porque é um câmbio que já tem lá 200 mil km rodados, 150 mil rodados, e você não sabe como é que os donos anteriores cuidaram do carro, então tem tudo isso daí, né? Então, é fácil de uma lasanha ultrapassar o valor, tanto o valor que você pagou, que pode ser um valor mais barato, ou um valor de FIP, porque o valor do veículo ele cai, mas o valor das peças não cai, e nem dos serviços. E não adianta você procurar o serviço mais barato. Tem 2 oficinas aqui na minha cidade que são gabaritadas para mexer com a minha van. Mas o problema é que se ela cai lá, vai cair numa armadilha que é assim, a princípio o orçamento do câmbio era de 7 mil. Amigão, eu já gastei 7 mil de peça. Você acha que ia dar 7 mil nessas oficinas? Nunca! É de 12, 15 mil. E eu não estava dispondo desse dinheiro, porque, como eu disse, o meu dinheiro do empréstimo já tinha se esgotado. Daí, como eu sou um cara que eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de aprender, a minha filhinha sempre participando ativamente dos meus vídeos, sempre chorando lá. Eu tratei de aprender, eu fiquei 2 meses, 3 meses estudando o câmbio automático, vendo vídeos de montagem, desmontagem, sempre vídeos estrangeiros, tá? Vídeos em espanhol, mexicano, colombiano, alguns vídeos em inglês também, e li o manual e reli. E de quando eu finalmente me senti seguro para fazer o serviço, aí eu comecei a fazer a desmontagem, descer o câmbio. Eu fiz o serviço todo sozinho, trouxe o câmbio no braço para dentro de casa, tá? Não foi fácil. Ele pesa mais que um motor de Fusca, e o motor de Fusca eu já sou acostumado a erguer no braço também, porque infelizmente eu não disponho de uma estrutura que seria o ideal, né? E também nem de ajudantes. Não possuo ajudantes, faço tudo sozinho. Então é isso aí, gente. Então, o que eu estava falando da van. Por mais que eu gaste, a conta no final ainda tem ar-condicionado para revisar, ar quente para revisar, tem os couro do banco do motorista, couro do volante, que mais que tem para fazer? Um banho de tinta. Vai chegar nos 40 mil? Vai. Mas qual que vai ser a vantagem, a meu ver, nos meus olhos, na minha cabeça? Esses 40 mil, eu sei aonde foram. Eu sei o carro que eu tenho na mão. Entendeu? É isso. Não adianta eu pegar uma Veracruz aí que eu acho maravilhosa. Nossa, que carro massa. Ou uma Santa Fé também, que é maravilhosa. E de repente ela começar a fazer tique-tique-tique no motor. Daí você leva no cara lá, não, é só trocar os tuchos. Ele abre o teu motor lá para trocar os tuchos e fala, mas é que tem que trocar isso, isso e isso, a corrente, o tensor e não sei o quê. Esses motores não são corredentadas, são com corrente de comando. E troca-se a corrente e os tensores. Cara, aí você faz essa manutenção. Foi 8 mil. E o barulho continua. E aí? Tem uns amigos meus que estão com esse problema aí. Uns conhecidos. E não é um, tem mais de um que tem esse mesmo problema. E aí? Aí você descobre que não é tucho e não é corrente de comando. Você descobre que são as polias do variador de comando. Dá para comprar polias novas? Dá. Só tem um probleminha. Todas que tem para vender não são iguais às que saíram de fábrica. Ela teve uma reformulação, uma correção de um erro de projeto. Tudo bem, a correção é muito bem-vinda. Acontece que elas não são compatíveis com os eixos de comandos originais. Você vai ser obrigado a trocar os 4 eixos de comando e mais os 4 variadores, que são 2 eixos numa bancada, que ela é V6, e 2 eixos na outra bancada. Admissão, escapamento, admissão, escapamento. E é R$6.000 cada eixo. 6, 12, 18, 24. E mais as polias, que não estão nesses 24 mil. Tá entendendo? Você compra uma van dessa daí, um SUV desse, maravilhoso, com variação de comando, uma potência, nossa,
267 cavalos, se não me engano. Só que você descobre que você tem uma manutenção de 30 mil reais para fazer de repente. Isso na minha van não vai acontecer nunca. Por quê? O motor dela é um motor de concepção mais antiga, só tem apenas um eixo de comando, que ela é 2 válvulas por cilindro, ela é V6 também. E essa concepção é aquela concepção clássica dos V8 norte-americanos. Ela tem corrente de comando também, só que é um sistema que não precisa de tensor, é mais simples, mais barato. Para você fazer um motor desse, uma retífica dessa, eu faço em casa, eu dou conta do recado, então não vou ter mão de obra, não vou ter custo com mão de obra, só com usinagem e as peças. E não se assustem com esses motores norte-americanos, os V6, tudo de comando simples, tá? Não os comandos duplo. Esses são motores extremamente simples, eles só têm tamanho e safadeza. Eu tenho um V8 que eu pretendo pôr no meu Opala, que é um V8 da Ford, que é o famoso 292Y Block. É a mesmíssima concepção do motor da minha van. Um eixo de comando central no bloco, 2 válvulas por cilindro. A diferença é que é um motor maior, mais pesado, né, mais antigo, mas é a mesma concepção. Comandos por varetas e balancinhas. Então são motores extremamente resistentes. Eles não são assim tão eficientes, né, na questão de consumo, por exemplo. Mas essa van que eu tenho aqui, o que ela faz na cidade? Faz 5 por litro. Nossa, 5 por litro? Falei, gente, ela é V6, 2 toneladas de peso, câmbio automático, então fazer 5 na cidade, um carro V6 desse tamanho, desse peso, tá razoável, é isso aí mesmo, não existe milagre. E se ela fosse com duplo comando, injeção direta, que nem tem os mais modernos aí, ela vai fazer talvez 7, 7,5, um pau brabo. Porque o peso continua lá, as 2 toneladas. E não adianta, você tem que ter energia para puxar esse peso todo. E na estrada? Na estrada o manual dela diz que ela faz 8,5, 9. A meu ver está razoável. Considerando que é um carro grande, tem ar-condicionado, dual zone, as mesmas 2 toneladas de peso. Entendeu? Então eu acho que assim, para mim, para o meu modo de ver, fechar um orçamento de 40 mil na minha van, que eu paguei 10, somando os 10, né, claro, então 30 mil em cima, tá razoável. Porque eu pretendo, qual que é o meu projeto para ela? É carro para 10 anos de uso. Daqui 10 anos vou estar andando com ela ainda, né, gente? Vou estar decidindo se eu continuo com ela ou se vendo. Claro, se Deus permitir, né? Nem tudo depende da gente. A gente planeja, a gente pensa, imagina, mas quem está no comando de tudo é Deus, né? A gente não faz nada sem a permissão dele. Então é isso aí, gente. Espero que eu tenha conseguido esclarecer qual é a minha visão do negócio. Com relação à van, eu me apaixonei não pela van em específico, por essa Chrysler Grand Caravan, mas eu me apaixonei pelo projeto, pela ideia. Poderia ser uma Kia Carnival? Poderia, uma van excelente. Poderia ser, sei lá, tem várias vans aí que têm a mesma ideia, mesmo projeto aí, e são maravilhosas e são confortáveis para a família, e são multiuso, e foi isso que eu gostei, a ideia do projeto. A Kombi é a mesma coisa, gente, é a minivan familiar brasileira também, além de comercial. Qual que é a diferença? É que a Kombi é muito mais barata para adquirir e muito mais barata para manter. Só que ela é muito menos confortável para se andar com ela também, entendeu? E aqui eu estava querendo pegar um veículo mais confortável, uma média de velocidade melhor para viajar, entendeu? Essa era a ideia. Um carro que fosse fácil de guiar, e ela é extremamente na mão, em direção hidráulica e câmbio automático, uma boa visibilidade nos espelhos e nos vidros. Instalei sensor de ré nela. Então, carro maravilhoso para fazer.
E se você chegou até aqui, dá aquele like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Se você sabe de alguém que tem uma Chrysler Grand Caravan, um Chrysler Stratus, PT Cruiser, Neon, esses carros, inclusive Fiat Fremont também, todas que são 4 marchas, Dodge Journey 4 marchas, todas elas compartilham exatamente o mesmo câmbio. A única coisa que muda entre elas é algumas coisinhas ali de sensor, de pressão de óleo, ou a relação do diferencial, porque, por exemplo, a Chrysler Grand Caravan também saiu 4 cilindros. Aí tem um diferencial mais curtinho, mas deve ser igual da Fremont. Então a diferença é só a relação de coroa e pinhão, mas o resto é tudo igual. Um abraço, tudo de bom.